Ladies and gentlemen, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast, Mospod, os muito maus. E estamos aqui, já na segunda temporada. Felizmente conseguimos completar um ano com 52 episódios, um por semana durante 4 semanas de cada mês, 52. Estamos de parabéns por isso. Recomeçamos, estamos a dar continuidade. Hoje vamos ao nosso terceiro episódio. E durante este percurso conseguimos algumas parcerias e uma delas é esta atual que temos com a Vodacom. Então eles são nossos parceiros que ajudam-nos a promover mais este podcast. Para isso até eles têm pacotes especiais, que é o YouTube ilimitado. É preciso para tal bastar digitar asterisco 111, asterisco 4 cardinal, a oferta de YouTube ilimitado, e acho que por 15 meticais podes desfrutar durante 7 horas todo o conteúdo disponível no nosso canal e muitos outros. Obrigado por isso, Vodacom. Thank you. Ladies and gentlemen, deste meu lado está aqui um homem que fiquei deslumbrado quando o vi pela primeira vez na televisão. O dom da palavra, a oratória, a capacidade com que ele tem de formular um pensamento do início ao fim, todo ele conjugado. Para mim era raro eu estar a ver na televisão. E por coincidência estava a vê-lo no canal do nosso amigo Fred, em que ele destacou-se para mim. Ivandro Sivagal, welcome. Prazer enorme, para mim, grande honra. Eu vou lhe entregar 90% do espaço, aqui eu vou ficar com 10 só. Que nada, para mim é uma grande honra. Cara, eu vou dar o seu tempo. Quando começar, eu sei que aqui vou me encantar ainda pelo privilégio, pelo prazer que será de ter esta conversa consigo. Acho um jovem muito culto mesmo. Acho-lhe um gentleman. Obrigado. Eu acho que são qualidades hoje que nós... Sinto uma escassez nesses adjetivos quando a gente tem que descrever a um homem, principalmente. Existem, claramente, sim. Mas como o senhor, encantei-me. Obrigado, grande honra. Seus poemas, vi-o antes de começarmos esta conversa. Estava perdendo um tempo ali no YouTube a fazer umas pesquisas um pouco mais sobre o Ivandro Sigaval, desculpa. Então acompanhei um programa ali de TEDx, em que o senhor teve tempo para usar e abusar, no bom sentido da palavra, e despertou em mim ainda mais curiosidade. Ivandro Sivagal, que idade tens? Começo com essa pergunta. Olha, muito obrigado, Tchê. Devo, antes, endereçar os meus mais sinceros votos de gratidão pela oportunidade, cumprimentar aos telespectadores assíduos aqui do Mospod, gajos maus, e eu poderia evidentemente acrescentar gajos muito maus, ok, pelo trabalho incrível que tem estado a levar a cabo. Eu penso que este é um projeto bastante inovador e criativo, que tem estado a dar oportunidade a todas as disciplinas artísticas, para conseguir, de certa forma, apresentar não só a arte que fazem, mas ao mesmo tempo o fio lógico daquilo que é a cultura, daquilo que é a moçambicanidade que nos caracteriza. Então, devo uma vez mais aplaudir com todo tipo de veemência aqui ao Tchê, a produção, e para mim dizer que é uma grande honra estar cá. Com relação à idade, se souber calcular a idade da pedra, é a minha idade. É só uma questão de colocar a fórmula ali da idade da pedra, vai conseguir ter a idade. Mas isto por quê? Porque muitas vezes quando nós deixamos ficar números, as pessoas quantificam-nos.
Quantifica. Ok? As pessoas têm Eu o queria hábito... mesmo quantificá-lo, Ok? Exato. com o objetivo de perceber quão maduro o senhor já Exato. é, Exato. no meu ponto de vista, por aquilo como se apresenta, como e tal. Hoje é o primeiro encontro que estamos a ter. Exato. E já sinto que estou perante uma pessoa, um jovem maduro. Exato. Muito obrigado. Um jovem capaz de fazer um bom discernimento das coisas. Um jovem capaz de se pautar pelo seu posicionamento. Exato. E por aí além. Exato. Então, foi só mesmo nesse... Não, eu gosto desta questão, mas é exatamente em função disto que vai a minha reflexão. Muitas vezes as pessoas julgam-nos pelos números. E às vezes os números não têm muito a ver com aquilo que nós somos essencialmente. Isto significa o quê? Significa que nós temos pessoas que têm uma idade muito acrescida, mas um pensamento ameno. Um pensamento não muito coerente. Da mesma forma que é possível nós vermos pessoas que têm uma idade inferior, mas têm um pensamento um bocado mais à frente do tempo dele. Significa que muitas vezes, se nós aparecemos a colocar algum tipo de número em função daquilo que fazemos, as pessoas já não olham para os resultados que nós apresentamos, mas para os números. Então, isto é o mesmo que aparecerem a dizer, olha, eu em particular só vou te respeitar não em função daquilo que falas, mas em função da idade que tu tens. É no sentido de, olha, se você não tem uma idade que parte dos 40 anos, você não está autorizado a falar comigo. Você ainda não tem gabarito suficiente. Mas não é muito por isto. Não é por ok? aí. Então, eu penso que é basicamente dentro desse contexto. Mas neste contexto também posso aprofundar um pouco mais, dizendo que para aquilo que já se escreve, age is just a number. Exato. Exato. Não tem muito. Hoje nós já vimos casos de sucessos de pessoas que decidiram que acima dos 60 é para começar o seu império, por exemplo. Né? Exato. E também já vimos, já se vê na atualidade, miúdos com 10, 12 anos que já são milionários. É isso mesmo. Que estão a usar as tecnologias a seu favor, para que já faz-nos pensar que a escola não é importante. Exato. Percebe? Com certeza. Então, no seu caso, mais uma vez, qualidades que eu admiro são essas. Vejo que o senhor é uma pessoa que está numa busca incessante pelo conhecimento, por exemplo. O senhor é um jovem que está atualizado. Não há assunto que, por exemplo, possa ser discutido em que o senhor esteja a perceber, esteja antenado. E há muitos jovens meus que não sentem essa necessidade. Pensam que todo o conhecimento virá dos feeds aqui, das redes sociais, zappings, estas coisas que tu vais encontrar nos blogs e coisinhas assim. Exato. Então eu acho também que o Sigaval tem um papel muito mesmo preponderante e que vai significar muito para as futuras gerações. Exato. Mesmo para esta que está aqui, eu acho que o senhor tem que manter o seu pé firme naquilo que são as suas convicções e naquilo que são os seus propósitos. Percebi que é um jovem ativista, é um poeta, é um acadêmico, de certa maneira, um artista, tem muitas qualidades. E principalmente numa era como esta, um jovem que escolheu uma trilha diferente, vamos lá dizer. Não é hoje, talvez eu que não esteja muito inteirado, mas tenho acompanhado nos últimos tempos que esta parte artística relacionada com a palavra, com a escrita, está a ter um espaço. Existem jovens que conheço, meus colegas conhecem mais, um deles é que até já quis trazê-lo aqui antes. Mas, por exemplo, temos o caso do nosso amigo Hamilton Chambela. Exato. É um jovem maravilhoso, é um jovem que também já o convidei para estar aqui, mas preferiu ainda procrastinar. Que estão a trabalhar muito nisso, meu. É uma salva de palmas para vocês, meu. Top. Fale mais de si, Sigaval. Quero que, através deste meu programa, a gente possa deixar um registro dos seus feitos, dos seus projetos. Exato. Sua visão, propósitos, um papo. Explica-me, quero lhe conhecer. Não, com certeza. Para mim, primeiro,
é que quando eu vejo o Moço Pod, eu vejo vários ângulos que me permitem, evidentemente, estar à vontade para abordar diversas temáticas. Mas o Ivandro Sigaval é basicamente este conceito que já foi trazido aqui pelo Che, que é um jovem ativista social altamente compromissado com o cumprimento dos direitos humanos, com particular enfoque para os direitos das mulheres. Porque cresci por debaixo de um contexto em que várias vezes vi as mulheres da minha própria casa serem reduzidas a zero, vi as mulheres da minha própria casa, em algum momento, serem compromissadas e colocadas numa situação de vulnerabilidade. As mulheres que têm por si mesmas o seu direito terem que lutar para que estes mesmos direitos sejam respeitados. Desnecessariamente. Isto por quê? Por conta das normas sociais que são impostas, que favorecem os homens em detrimento das mulheres. Claramente. Portanto, eu em particular, já desde a tenra idade, começo a lutar para que os direitos das mulheres e das crianças sejam ouvidos, para que os direitos das mulheres e das crianças sejam respeitados. E tem que ser respeitados por quem? Primeiro, por nós, enquanto comunidade, enquanto homens, enquanto pessoas que muitas vezes estão apegadas a masculinidades tóxicas, a ideia de compreender que a mulher é propriedade do homem, que muitas vezes a mulher é um instrumento sexual, que muitas vezes esta mesma mulher só existe para circunscrever-se à cozinha e mais nada. E ao quarto. Então, e ao quarto, evidentemente. Então, o Ivandro Sigaval vem exatamente a lutar desde os tempos remotos. Devo dizer aqui que se nós formos trazer isto em formato geográfico, seria basicamente numa faixa dos 6 anos de idade que eu começo a fazer comunicação. Eu entro para a Rádio Comunitária de Alto Moloco, no distrito de Alto Moloco, na Zambésia. É lá onde eu começo como apresentador de programas infantis com destaque, aos 6 anos. Com destaque para um programa chamado Ohakalala wa Anamane, que traduzido em língua portuguesa significa Alegria da Criança. É um programa ao vivo. Significa que aos 6 anos de idade eu já tinha que lidar com o público. Aos 6 anos de idade eu já tinha que encarar um auditório para apresentar o programa Alegria da Criança. E isto foi me permitindo, de certa forma, algum tipo de coragem. Porque quando não se tem força física, quando não se tem, por exemplo, vamos lá dizer, condições econômicas, nós usamos aquilo que pode para lutar. E eu encontrei na voz esta ferramenta para, de certa forma, lutar pelo respeito dos direitos das crianças. Porque naquela altura, devo dizer que acontecia um grande fenômeno. Os pais costumavam, por exemplo, queimar as mãos dos filhos quando tirassem algum tipo de dinheiro, quando subtraíssem alguma coisa da panela. Era frequente isto. Um castigo Portanto, severo. é uma violação grave dos direitos da criança. Nós não podemos aceitar isto. Até temos naturalmente que dizer que há insultos que acabam marcando e traumatizando a criança. Há coisas que nós não podemos. É verdade que nos dias atuais já não, porque nós não podemos bater os nossos filhos, já é direitos humanos. Não, não é bem assim. Quando a intenção é ferir, já não é educar. Quando a intenção for machucar, deixar marcas indeléveis naquela criança, e não falo na perspectiva física, mas também psicológica, você não está a educar o seu filho. Você está a construir uma arma que pode ser letal para a sua própria família. É o que você está a fazer. Você está a construir uma criança que no final do dia vai te odiar. No final do dia o que vai fazer é falar mal de ti, é te rogar pragas. E vai isto não pode acontecer. Cresce com traumas. Cresce a odiar os próprios pais. Eu costumo dizer uma coisa, Tchea. Os pais encarregados de educação, da mesma forma que fazem planeamento familiar para ter uma criança ou para decidir quando querem ter esta criança, devem também, dentro do planeamento familiar, compreender como é que vai ser o processo de educação desta criança. Como é que vai ser o processo de criação desta criança. Nós não podemos, nos dias atuais, agir de forma inconsequente. Quer dizer, fazer sexo e pensar que do sexo não há consequências. Há consequências no sexo. Das consequências que nós podemos, evidentemente, apontar é que o sexo traz consigo a questão da gravidez. Agora, dizer que é indesejada uma situação em que você, por sua livre e espontânea vontade, saiu de casa, foi para o quarto do jovem, tirou a sua própria roupa e ofertou-se,
Você está a dizer-me que é indesejada. Então nós estamos a ser inconsequentes em algum momento. E é preciso termos responsabilidade. O senso de responsabilidade precisa habitar nos cidadãos moçambicanos. E o que é que significa isto? Significa que nós precisamos entender que a qualquer momento em que há envolvimento sexual entre duas pessoas, geralmente do sexo oposto, há consequências. E isto pode ser a curto, médio e longo prazo. O problema é que nós vamos num dia, anima. Permita-me usar esta terminologia. Fica à vontade, eu gosto, né? Um dia tu fazes, anima. No outro dia tu fazes, não acontece nada. E no terceiro dia você já tem, de certa forma, libertinagem. Porque não chega a ser liberdade. Liberdade é, de certa forma, compreender que existem limites. A razão de existir a liberdade é exatamente a compreensão que nós precisamos ter de que existem limites. A liberdade nos limita a compreender que onde termina a sua liberdade, deve começar a liberdade de outra pessoa. Significa que não pode passar as fronteiras da liberdade de outro só porque você é livre. Não é bem assim. Então, esta questão de você ter ciência com relação a isto é muito importante. Por que eu estou a trazer este ponto? Há muitas crianças desamparadas. Há muitas crianças nos orfanatos que os pais estão vivos. Há muitas crianças a serem abandonadas. Por quê? Porque os pais, em algum momento, não estou a dizer para aqueles pais que em algum momento não têm condições e etc. Estou a falar de pessoas que fizeram, evidentemente, os filhos cientes de que não viria filhos. Nos dias atuais já é possível, através de aplicativos, você conseguir calcular o seu período fértil. Claramente, é. Já é possível, através de aplicativos, você conseguir ver a sua menstruação. Já é possível através disto. Mas o que não é possível é prevenir-se de HIV-Sida, prevenir-se de gravidez indesejada à base de aplicativo. Significa que tem que ser ciente, tem que ter ciência. Tem que usar preservativo. Tem que usar preservativo. Tem que usar preservativo. É básico. É básico mesmo. Tens dupla proteção no preservativo. A primeira proteção que tu tens no preservativo é a questão da gravidez indesejada. Não há riscos possíveis, exceto se o preservativo romper. Aí já é uma outra história. É outra história. Por esse mesmo motivo que há um processo específico para colocar o preservativo, em que não podes permitir que o ar entre, por exemplo, não podes permitir que o preservativo fique muito apertado, porque isto pode fazer com que rompa no processo ou no ato sexual. Certo. Mas ao mesmo tempo, tu estás a te prevenir de várias outras ITS. Exatamente. O que é uma realidade incontornável. Mas, epá, ok? Isso aí, meu amigo, é uma luta incessante, mano. Projetos, campanhas, ONGs estão até hoje, nos dias de hoje. Mas a reflexão é esta. Eu não nós sei. Nós não podemos parar de dizer, nós temos que fazer este nosso papel, temos que ser incansáveis nisto. Olha, Isto aqui é o nosso trabalho, temos que educar, temos que fazer as pessoas abrirem a mente, perceberem que isto é necessário. Isto é uma coisa... A vida está difícil, mano. Hoje tu tens uma responsabilidade de uma criança. Exato. E ainda, por exemplo, esta outra responsabilidade acrescida que vem, que é depois educação, saúde, tudo isso. A criança é um investimento a longo prazo, mano. Meu caro, não é para criança miúdos. É um investimento a longo prazo. E é esta reflexão. Mano, há quanto tempo nós estamos a lutar para o combate de HIV-Sida? Há quanto tempo estamos e temos estado a consciencializar, não só no dia 1 de dezembro, mas temos estado a consciencializar com algum tipo de frequência, ok? Para o uso de preservativos e estas questões todas. Nos serviços de amigos, de adolescentes e jovens, é possível tu teres até preservativos free, já a distribuírem. Exatamente. Mas a questão, sabes qual é? É que existem realidades na comunidade que nós não queremos nos desprender, não queremos nos desapegar. Claro. Principalmente aqui nos povos africanos. Exato. Usos e costumes que mesmo estão enraizados de tal forma que seria um sacrilégio tu mudares. Tu até tens pessoas que recorrem a bases bíblicas para dizer que, olha, nós fomos autorizados a fazer filhos. Ide e multiplicai. É um versículo que está na Bíblia. Não há problemas em ter filhos, tchê. O que eu quero que você entenda é isto. O que eu estou a defender aqui no Mospod não é proibir que as pessoas tenham filhos. Mas você tem que passar a ter filhos ciente do que está a fazer. Se você acredita que tem condições mínimas, você não precisa ser rico
mas criar condições básicas. E condições básicas é garantir saúde, é garantir educação, é garantir alimentação, é garantir proteção e abrigo destas mesmas crianças. São condições básicas plasmadas na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. Até é possível, evidentemente, encontrarmos também outros instrumentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A própria Constituição da República diz que a criança tem este direito. E este direito não lhe pode ser arrancado. O senhor está em condições de alimentar 4, 5, 7 crianças? Se está, quem somos nós para te proibir? O que estamos a dizer é que não é possível que nos dias atuais, até no ano de 2024, em pleno século XXI, nós continuemos a debater questões desta natureza. Não estamos a desenvolver todos os anos. A temática é a mesma. Não nos ofertamos a possibilidade de discutir outras agendas que também são importantes no nosso país. Sabe por quê? Porque o povo moçambicano, apesar da consciencialização que tem estado a receber, simplesmente decide não querer mudar. É uma decisão que a pessoa tem de não querer mudar. Quem é você para ter que me fazer mudar? Esta reflexão paupérrima que nós precisamos arrancar do povo moçambicano. Mas isto é um trabalho de base. Base é o quê? Educação, um trabalho de base. Mano. Exatamente. E nós estamos ainda num país que as crianças estudam no chão, meu. Não tem um teto. A gente já viu ainda reportagens ano passado mesmo. Eu vi na televisão crianças a estudarem. Aqui em Maputo, Matola, nem estou a falar lá em Alto Moloco, o quê? Estou a falar aqui a 10 quilômetros do gabinete da presidência, por exemplo, da Assembleia da República. Exato. Não, mas é isto. É que é assim. A responsabilidade de garantir a provisão dos serviços básicos para a sociedade é do Estado. Um minuto só. Ok? Lino, isto é muito importante. Para me atender esta chamada aqui, por favor. Fica lá com... Epá, Civagal, Cigaval, eu confundo, faço essa confusão sempre. Cigaval, mas vou acertar. E, bem, isto tudo, esta conversa veio a propósito daquilo que estavas a dizer, que ainda nem tinhas terminado. Ainda, o Cigaval está empenhado nesta defesa dos direitos como ativista, mais o quê? Exato. Então, muito mais o quê? O que faz a minha história enquanto pessoa é esta componente do ativismo, né? Porque depois fiz o Parlamento Infantil, juntei-me, evidentemente, como presidente do Parlamento Infantil, ainda no distrito de Alto Moloco, na província da Zambésia. Eu fiz o Roda Viva, que é um programa de televisão que na altura passava na televisão de Moçambique, e foi praticamente uma escola para mim de comunicação, porque foi a partir deste período, neste intervalo, em que eu já começo a ter ideia daquilo que eu quero ser e daquilo que eu quero fazer. Tanto é que aos 13 anos de idade, por exemplo, eu venho a Maputo. Para continuar com os estudos. Eu fiz ciências de comunicação com especialidade em jornalismo no ensino médio e depois fiz ciências de comunicação com especialidade em jornalismo no ensino superior. Porque eu queria entender de que forma é possível nós encontrarmos na comunicação uma ferramenta ideal para mudança de comportamento e mentalidade. É aqui onde já entra depois a parte da advocacia. Então eu sou especialista de comunicação e advocacia, que é todo o processo, conjunto de atividades que nós organizamos para influenciar a mudança de alguma coisa, quer seja na implantação de políticas ou na formulação de políticas, quer seja na implementação de algumas políticas que já existem, mas de certa forma estão guardadas. Então, eu em particular, enquanto especialista de comunicação e advocacia, para além de olhar para esta componente toda de comunicação, quer na vertente a digital, de marketing, quer de marcas e etc., também de que forma a comunicação pode ser usada para mudar mentalidades e mudar o comportamento das pessoas, a forma de pensar das pessoas. Então, começo a me especializar nisto e atualmente trabalho nesta perspectiva. E esta aqui é praticamente a fotografia do Ivandro Cigaval enquanto pessoa. Mas, ao mesmo tempo, porque a comunicação nos permite esta possibilidade, eu sou poeta e declamador, sou escritor, poeta e declamador.
Tenho uma obra publicada, chama-se Escritores de Palmo e Meio, que evidentemente é uma espécie de antologia que eu trabalhei juntamente com algumas crianças na minha época. Só para teres noção, esta obra foi publicada quando eu estava por aí com 11 anos de idade. Ok? Escritores de Palmo e Meio. E é uma obra impactante porque foi distribuída na altura na minha cidade, na cidade de Climane, em todas as escolas secundárias e primárias. Nós conseguimos financiamento de Portugal para ter impressos para distribuir no maior número de escolas possíveis. E foi este projeto que fez com que também eu quisesse continuar com a componente da literatura. Então, Ivandro Sigaval começa a escrever já desde a tenra idade, mas aqui é onde praticamente se carimba com o lançamento desta obra, quando eu estava por aí com 11 anos, e depois disto nunca mais parei. Continuo a escrever, mas depois conheço o rap. O rap? Exato. Conheço o rap através de artistas fenomenais da província da Zambésia. Okay. Devo aproveitar esta ocasião para mandar um forte abraço ao Bokli, que é praticamente dos que mais me influenciou a apreciar e a gostar de rap na província da Zambésia. Tirando outras figuras que hoje continuam com o seu trabalho de forma incrível, é o Bokli, é o Epai Choswan, que faz praticamente batalhas de rap, e eram amigos que nós costumávamos fazer roda, ok, de freestyle, nos tempos de carnaval e etc., para, de certa forma, mostrar os skills que nós temos com relação a rap. Isto fez com que eu continuasse, mas quando vim a Maputo, queria me circunscrever, evidentemente, aos estudos, porque no Maputo também, quando você não se concentra, você perde-se com facilidade. Com muita facilidade em Maputo, se não há nenhum tipo de concentração, você perde-se. Você já está nas bebidas, você já está nas drogas. Mano, eu quero que essa mensagem mande a olhar para aquela câmara. Diga lá aos nossos jovens. Exato, aos jovens que estão, evidentemente, na cidade de Maputo em busca de oportunidades, têm este espaço de continuar com os seus estudos. Eu penso que há um espaço aqui para usar desta oportunidade para conseguir em tempo recorde, ok, cumprir com as metas previstas. Porque se vocês não se concentram em Maputo, vocês perdem-se com facilidade. E Maputo tem muitas tentações. Há uma facilidade incrível nos dias atuais, não só em Maputo, mas isto é pela perda dos valores morais, ok, que nós temos estado a ter enquanto África, e devo dizer que isto nos é emprestado, não é nosso. Não é nosso. Não é nosso, mas infelizmente em função da indústria cultural, por exemplo, que a certa medida, a cota parte, é vantajosa, mas também tem suas multidões de desvantagens. Okay? A indústria cultural ensinou-nos a esquecer-nos da nossa África. A indústria cultural nos ensinou uma nova forma de escravidão. Hoje, o povo moçambicano pensa que está livre dos portugueses, mas está pior que antes. Por quê? Porque antes você sabia que era escravo. Você tinha correntes e sabia que, olha, eu sou escravo. Ainda não tenho uma carta de alforria. Mas atualmente você é um escravo que não sabe. E o pior doente, na minha opinião, é o doente que está doente e não sabe que está doente. Isto para mim está numa situação de intervenção imediata. E Moçambique está exatamente nesta situação. Moçambique nem sabe mais quem é. Por esse mesmo motivo, quando nós vemos aqui pessoas vestidas de africanas, nos assustam. Pessoas que salvaguardam as suas línguas, como os maçais, nos assustam. Nós estamos assustados. Por quê? Porque Moçambique esqueceu-se dos seus valores, esqueceu-se da sua essência, esqueceu-se da sua cultura, esqueceu-se da sua tradição, pensa já que é o Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente vendeu-nos a ideia de que as roupas deles são as melhores. O Ocidente vendeu-nos a ideia de que a comida deles é a melhor. O Ocidente tem estado a nos escravizar com a ideia de que os programas e as telenovelas que eles mandam são as melhores. Por esse mesmo motivo que a Maida para nós não faz sentido. Percebes isto? Nós infelizmente estamos escravos. Tchê. Nós infelizmente não compreendemos a dimensão da escravidão em que vivemos. Por quê? Porque um filho que se esquece da sua própria casa, e a África salvaguarda muito isto. Um filho que se esquece das suas origens é um filho que morreu. Já está morto. E Moçambique está moribundo. O que Moçambique está agora é nas vésperas de levarmos para Lhanguene. É verdade isto. Eu reflito, mas muito triste.
percebo onde queres chegar. Reflito, mas muito triste. Esta queda destes valores, esta ocidentalização Percebes? misturada com globalização e tudo, do tic-tac. Mas, velho, você sabe que há muito tempo para falarmos de sexo não era uma coisa fácil. A sua filha vir para si e dizer: pai, eu já comecei a me envolver sexualmente. Não acontecia isto. Os valores morais estão a ser perdidos e nós normalizamos. Agora é chique, é bonito, porque as chiquititas nos ensinaram isto. Que uma criança dos seus 8 anos pode ter um namoradinho. Quer dizer, palhaçada isto. E nós estamos a normalizar palhaçadas em Moçambique. Estamos a normalizar a ideia. Não é bonito. Venham aqui discutir. Não é bonito. Uma criança tem que fazer as coisas de criança. Certa vez o apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada disse: quando eu era menino, eu pensava como menino. E eu fazia coisas de menino, de criança. Mas agora que cresci, eu deixei as coisas de menino. Significa que Moçambique virou, na verdade, mudou as posições das coisas. Os mais velhos agora é que são crianças. É só verem as palhaçadas que estão nas redes sociais agora. Coisas de criança que nem uma criança, na sua sã consciência, não fazia. Mas os mais velhos estão a fazer. Em troca de likes, em troca de fama, em troca de visibilidade, em troca disto, mas aquilo. Não se fazia isto naqueles tempos. Os mais velhos eram mais velhos. Por esse mesmo motivo que as crianças já não respeitam os mais velhos. Porque como é que eu vou respeitar alguém com quem estou a deitar? Como é que eu vou respeitar alguém que eu vejo nu? Alguém que me mostra as suas genitálias. Você está a dizer que eu devo respeitar? Devo te respeitar quem? Se eu fico com pessoas mais velhas que você. Você é puto. É o que as nossas manas de 12 anos, uma criança de 12 anos, vir te dizer isto. Você é quem? Eu posso te trabalhar, você. Por quê? Porque nós mostramos as nossas genitálias. O nudismo foi exposto a crianças. E as crianças normalizaram o anormal. As crianças, na verdade, têm estado, nos dias atuais, a pensar que já estão adultas. E nós aplaudimos. É bonito, mas não é. Então, enquanto nós não nos posicionarmos, nós vamos ter mulheres disponíveis. Isto não foge da mensagem que eu ainda estava a trazer. Mulher, nos dias atuais, está disponível em qualquer canto. Mulher, nos dias atuais, assim como homens, estão disponíveis e espalhados a qualquer momento. Mas também o que está disponível e espalhado é a doença. É verdade. Tanto é que as estatísticas dizem que está nos adolescentes e jovens praticamente, no intervalo entre, vamos lá dizer, 12 a basicamente 30 e tal anos de idade, o maior índice de HIV-Sida no país. Significa que HIV-Sida nos dias atuais não tem cara. E depois há uma particularidade dos antirretrovirais nos dias atuais. Antirretroviral deixa uma pessoa gostosa, com curvas. Você ver uma moça pensar que, olha, não tem. Por quê? Porque é uma estratégia para esta mesma pessoa continuar a proliferar. Porque, infelizmente, já se percebeu que o africano faz a sua radiografia, o seu raio-x, através do olho. Não faz teste. O africano não quer fazer teste. O africano não começa uma relação e diz o seguinte: olha, é assim, para nós começarmos a namorar, a dizer sim e não, o que nós precisamos fazer é um teste. Saímos juntos, vamos para o hospital. Hoje em dia até já é possível fazer em casa os testes de HIV. São testes caseiros e grátis. Não pagas absolutamente nada. Vamos sair, vamos ao hospital. Eu quero saber o seu estado de saúde. E você sabe do meu. E começamos uma relação. Porque quando houver ruídos, quando houver uma ITS, quando houver algum tipo de, vamos lá, uma das partes contrai o HIV-Sida, já sentamos e questionamos. Senhor, quando começamos, ninguém tinha. Agora, quem passou para o outro? Percebes isto? Infelizmente, Cheia, agora não tens como discutir isso. Sabes por quê? Porque não sabes de onde é que veio o HIV. Você dá para aquele, dá para este, você faz aquilo, faz para aquele, e no final do dia, somos todos, ou todos mesmo uma sociedade de pessoas com HIV-Sida. Não estou evidentemente a discriminar. Não estou evidentemente a discriminar, ok? Muito pelo contrário, eu acho que tem que haver algum tipo de sensibilidade
com relação aos nossos irmãos e entender que HIV-Sida é uma doença que nos dias atuais, quando cuidada, fazer o tratamento tarde, como deve ser, nos dias atuais é possível controlar e viver muito tempo, tanto os seus filhos não terem. Mas o que estou a dizer é que os jovens, os adolescentes, os adultos, precisam se consciencializar com relação ao modelo do país que tem estado à procura. Porque se nós não sentarmos e refletirmos de forma muito profunda, não de forma amadora, não de forma novelística, fantasmagórica, nós precisamos refletir de forma muito profunda qual é o rumo do país. Isto é importante. Isso é muito importante, Sigaval. Isso é muito importante mesmo, principalmente nestas alturas, onde com facilidade as pessoas perdem-se. As pessoas perdem-se. Hoje, conforme tiveste a falar da prostituição, dos gigolôs e tal, isto tudo, são profissões que hoje banaliza-se, como se até já vamos daqui a pouco achar normal. Vamos normalizar isto, como se já diz. E são os valores que estão a ser perdidos, meu. Eu preocupo-me muito com isso. Estas gerações hoje, aquilo que disseste, a exposição das nossas crianças aos conteúdos todos que temos acesso e que dificilmente muitos pais até têm tempo para controlar o que é que estas crianças estão a ver. E as consequências disso aí nós não vamos demorar muito a ver, meu. Já estamos a ver. Não vamos, nós já estamos a ver as consequências. Nós vamos começar a ver coisas, né? Que achamos que... Já estamos a ver as consequências. Como um educador. Já estamos a ver as consequências. É uma altura em que tu vês, por exemplo, uma menor que fugiu de casa para se encontrar com o seu namorado de 40 e tal anos. A menor tem 15. E fugiu de casa, da janela, para se encontrar com o seu namorado que está com 40 e tal anos de idade. Ou tu vês, por exemplo, casos de crianças que já estão loucas, se não doentes, psicologicamente ou mentalmente, porque costumam dizer, olha, não, o meu violador eu amo. Tem uma criança que apareceu há alguns anos a dizer, não, eu amo aquele homem, um velho. Ok? Estas questões nós precisamos começar a sentar, ok, e refletir com cuidado. São consequências, ok, da libertinagem que nós permitimos nas nossas casas. E, infelizmente, o pai, a mãe são responsáveis, ok, por cuidar do seu teto. E é aquela reflexão que eu estava a trazer. Não basta fazer filhos. Fazer filho, hoje em dia, qualquer um puto que já ejacula. Ok, basta encontrar um óvulo, ok, fecunda. Um óvulo fértil, fecunda logo. Então não é praticamente um trabalho fazer bebês nos dias atuais. Não é, ok, é muito fácil. É muito fácil. Mas a questão aqui é... tens um plano para esta criança? Tens um projeto para esta criança? Você está a fazer esta criança ciente? Por quê? Porque as consequências são estas. Daqui a pouco tu tens uma criança que está no mundo das drogas. Daqui a pouco tens uma criança que está a envolver-se com prostituição. Daqui a pouco tens uma criança que está a envolver-se nas bocas de fumo, whatever. Por quê? Porque só estamos a fazer, a distribuir, a lançar. A África não tem um controle com relação a isto. Diferente da Europa. É impressionante como o Ocidente, okay, manda as coisas, e não estou aqui, sinceramente, a querer diabolizar tudo que o Ocidente faz. Mas é impressionante que tudo que não presta vem para a África. E nós recebemos isto sorrindo. A rir. Tipo, não, que grande doação. Uau, que bonito. Mas é impressionante isto. Mano, nós estamos a mandar o melhor feijão, a melhor batata, o melhor tomate, as melhores frutas para o Ocidente. Nós estamos a produzir o melhor porque as nossas terras não levam químico. As nossas terras produzem por si mesmas. É uma graça que nós temos. Mas estamos a levar o bom que temos, estamos a mandar para o Ocidente e em contrapartida estamos a receber aqui as laranjas que crescem em um dia. Que no final do dia tu nem tens sementes naquela laranja. É preciso ter semente. Tu tens que chupar a laranja e tirar sementes. Não, estou a dizer sério. Estás a receber bananas, okay, que crescem em 2 dias. Frangos. É só colocar ali assim um pintainho, daqui a um dia tu já tens um frango. Nós estamos a comer veneno. Nós estamos a envenenar a própria nação. E não conseguimos perceber isto. Para nós, não, o preço é barato e consegue nos ajudar. Cuidado, porque o barato sai caro. Então eu penso aqui que, na verdade, o que está a acontecer com Moçambique é típico
de quem não sabe onde está nem por onde vai. Moçambique perdeu as suas direções. Moçambique precisa sentar por defronte do espelho e recordar-se do seu reflexo. Ok? Do plano que aqueles que construíram a nação tinham para com o país. Você vai perceber que muitas pessoas riram-se do Fidel Castro quando trancou o seu país. Ah não, está ultrapassado. Ah, porque o Fidel não está praticamente assim, globalizado, não está a encontrar. Mas o Fidel Castro, em Cuba, ele tranca o seu país por quê? Porque ele entendia que o que vem destes pontos vai destruir a minha comunidade que propriamente construir. Era exatamente este o pensamento que o mais velho Samora, o mais velho Mondlane tinham. Percebiam que é tudo uma questão de bolada. Hoje em dia a indústria alimentícia, hoje em dia a indústria de beleza andam juntas. Eles na verdade vendem-te gorduras para depois te dizer que olha, é feio ser gordo e você tem que fazer ginásio. Então, as indústrias que produzem aquelas máquinas vão produzindo as máquinas do ginásio e vão mandando. Por quê? Porque você tem que ter um corpo que eles definiram que é o corpo correto. Quer dizer, tudo é deles. Quem é que disse que existe um corpo padronizado? Que se você passa daquilo você é feio? Quem te falou? Onde é que está isto? Mano, vais ler Nietzsche, que é um grande filósofo e pensador, exatamente, o Nietzsche. Tu vais perceber que ele diz assim, ele vai aparecer a te dizer, olha é assim, nós precisamos aproveitar a vida sem termos que nos preocupar muito com o futuro. Porque pode ser que o futuro seja coisa da nossa cabeça. Nós temos que viver o hoje. E viver o hoje significa aproveitar cada momento e compreender que cada momento que estamos a viver é necessário que se viva. Hoje em dia crianças tiram a sua própria vida porque são gordas. Hoje em dia crianças não estão a comer porque, pai, eu não quero engordar. Olha lá. Sinceramente, não, com todo respeito, mais velho. Estamos a ir para onde? Hoje em dia é feio, a criança quer ter uma cinturinha, quando tem barriga já não quer ir para a escola, já não quer... Isto aqui nos foi emprestado, não é nosso. Há muito tempo, você quando for para a África do Sul, você vai ver como é africano. Africano é grande. Africano, mulher africana. Eu acho que esta história muitas não sabem. Manda vir, chefe. Eu acho que esta história é uma história que muitos não sabem. Perceba uma coisa aí de casa. E devo dizer, na época, antes de nós termos a questão do colonialismo, antes de nós termos a sentada na Conferência de Berlim, onde as tais grandes potências decidem o futuro da África, antes de nós termos um africano a vender o outro africano em troca de algum tipo de benefício, porque a escravidão começou assim, foi o africano que começou a sentir necessidade de vender o outro africano. Não foi ideia do branco, não. O africano é que disse, olha, eu posso te dar, mas em contrapartida você me dá algodão, você me dá amendoim, me dá gergelim, me dá isto, mas aquilo. Percebes, né? É basicamente dentro desse contexto em que eu quero que reflitamos. A mulher africana já é abastada por natureza. Se você for aos laudos, ir lá na história, nos tempos remotos, e perceber como é que eram as imagens da mulher africana, tu vais perceber que sempre tinha uma curva ali atrás. Assim. Ok? Ela vinha assim, depois o desenho vinha uma curva ali, um bocado acentuada, um bocado aguda ali atrás, e depois continuava. Tu confundias com uma guitarra, mulher africana. Olhar para uma guitarra e olhar para a mulher africana, tu dizes, não, isto é igual. E não precisávamos recorrer a produtos químicos. Era típico do africano. Mas chegou uma altura em que infelizmente a inveja imperou. Porque os brancos, nossos patrões, começaram a apreciar as nossas africanas. E já desejavam tanto estar com as nossas africanas que propriamente estar com as mulheres deles. Que eram praticamente, ok? Fitness. Aquilo que nós estamos a lutar para ser hoje. Elas já eram. Só que infelizmente os whites não queriam. Queriam as nossas africanas. Então elas ali sentaram em um comitê e pensaram, qual é a estratégia que nós podemos vender para que os nossos homens voltem a nós? Porque nós precisamos dos nossos homens de volta. Ah, ok, tem silicone, então podemos inventar o silicone para acrescentar um bocado o tamanho do rabo, das bundas e dos seios.
Ok? E depois, ok, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos vender filosoficamente a ideia, como também tudo que vem de fora para nós compramos, basta ser de fora. Moçambicano... Importado. Não, basta ser de fora. Basta ser de fora. Mano, uma roupa nem precisa ser bonito. Não. Basta ser de fora, nós compramos. O moçambicano tem destas, o africano. É típico do africano. Okay. Porque para nós aprendemos que tudo que vem de branco é bonito. E nós, evidentemente, elas venderam-nos a filosofia de que existe um padrão de beleza. Existe um tamanho para a cintura. É feio ter nádegas, ok? Grandes que o padrão. Então você tem que estar nos padrões. E depois inventaram estes concursos de beleza. Que existe Miss Universo, existe Miss sei lá que. Quem disse? Vocês vieram ver minha mulher, por exemplo, como é para dizer se ela é bonita ou não. Estudaram-lhe. Porque a beleza é bastante subjetiva. Sim, senhor. Não pode existir um instrumento que meça a beleza. Um termômetro para medir quem é mais bonito que o outro. Aqui mesmo, neste podcast, olhando para as câmeras, tu podes olhar para ali e olhar para aqui. O que você vai entender é que há quem me ache mais bonito que você. Com certeza. E é quem te acha mais lindo que eu. É normal. E nós não podemos discutir isto. Por esse mesmo motivo que nasce, falácia, né? Exato, que nasce aquele ditado que a beleza está nos olhos de quem a vê. A mais popular é que gostos não se Então discutem. os brancos, exatamente, os brancos vieram nos vender a ideia de que é feio ter rabo grande, é feio ter ancas avultadas, tem que ter um tamanho ideal, não pode passar disto. E as nossas irmãs matam-se literalmente. Eu já vi histórias de mulheres que morreram a tentar ser fitness. Anorexia, essas coisas. Eu já vi história. Matam-se em função disto. Mas isto é uma filosofia vendida que nós estamos a tentar comprar e não conseguimos chegar. Mas foi a estratégia, mano. Isso já está a acontecer e continuará, meu. Então, nós precisamos entender que é tudo negócio. Quando nós vamos para o mercado, precisamos entender que tudo que está a acontecer nos dias atuais é negócio. E você, ou é produto, ou é serviço. Você é alguma coisa. Você é um instrumento que está a ser usado no mercado. Percebes? Quer dizer, os sábios sentaram, analisaram que você... Vamos lá ver, por exemplo, tem um filme que viralizou muito, que fala das redes sociais. Ok? E este filme traz mesmo os perigos iminentes. É uma espécie de documentário. Social networks. Exatamente. Em que as pessoas que estavam por de frente do Facebook começaram a te dizer que a ideia central foi sempre inventar alguma ferramenta que não te tirasse da tela. Que você passa horas só... Vamos lá imaginar. Faz sentido isto? Vamos lá imaginar. Mas faz sentido mesmo nós deixarmos de discutir o país. Porque a indústria cultural nasceu assim. A indústria cultural, que são todas estas questões de telenovelas, de filmes, de seriados, de músicas, nasceu exatamente neste contexto. Porque nos Estados Unidos da América já havia um grupo de jovens que começou a questionar o Estado. Começou a questionar sobre as questões sociais, passo a redundância. Começou a debater sobre como é que o país está a correr. Então, para distrair esta camada, para evidentemente fazê-los discutir sobre agendas nada a ver, fúteis, banais, inventa-se aqui a indústria cultural. Não me faz esquecer de um filme que vi, chama-se 3 Idiotas, em que um jovem está na academia. 3 Idiots. Exato. Um jovem está na academia e para distrair os outros a não estudar, porque ele queria ser o melhor estudante, andava a distribuir revistas pornográficas nos quartos. Então, enquanto os seus amigos matavam-se na masturbação, ele estava a concentrar-se, estava a ganhar aquele tempo para ler, para investigar, para ter mais domínio. E esta era uma estratégia que ele usava para... E isto aí é exatamente o que estão a fazer. Nós estamos preocupados com futilidades, enquanto o nosso petróleo está a ir embora. Estamos preocupados com banalidades, enquanto os nossos recursos, os nossos rubis, as nossas pedras preciosas, o nosso ouro está a bazar. E daqui a pouco, quando acordarmos do sono, nós já não temos e não somos nada. Nós estamos tão pobres quanto a Líbia está hoje. A Líbia matou o seu próprio líder. Chama-se Muammar Gaddafi. A Líbia, vou lhe dizer uma coisa. Um casal que tinha um filho e não trabalhava, recebia algum tipo de financiamento do governo. Casa,
comida e etc. A Líbia acordava com pão na porta, sob liderança de Muammar Gaddafi. Mas alguém, porque não vou mencionar, pesquisem, alguém implantou por parte de um grupo, porque há sempre uns insatisfeitos, sabes? Há muitos insatisfeitos, há muitos, Cigaval. Há gajos que não rendem com o teu Há podcast. gajos que não, nem é por aí, mano, nem preciso que eles rendam, mas é aquela coisa, mano, preferem tipo, empurrar, puxar, mano, ficares lá, exatamente. do que virem a progredir. Faz-me lembrar um discurso, a inveja. Mas essa tua observação da Líbia, mano, é uma cena a inveja, na verdade, não é que a pessoa quer ter o que você tem. A pessoa só não quer que você tenha o que você tem. Ele pode continuar lá na pobreza, conquanto que você não tenha o que tem. Ele não gosta da ideia de você ter. Não gosta do seu progresso. Não gosta disto. E é o que eu estava a falar da Líbia. Então plantaram imaginações, deram treinamentos, deram armas, deram dinheiro a um grupo de pessoas ali na Líbia. Disseram, olha, o vosso presidente está-nos a proibir petróleo. Nós queremos aquele petróleo ali. Como é que se justifica os Estados Unidos, que não produz petróleo, ter o maior? A segunda maior, acho que é isso. Reserva, não é? Reserva de petróleo. Como? É que enquanto nós estamos preocupados a matar um ao outro aqui na África, eles estão preocupados em, evidentemente, fazer dinheiro. É exatamente como funciona aqui. E nós não percebemos isto. Isto já acontece desde os tempos remotos. Desde eu estava a dizer... frias, exatamente. Eu estava a dizer que mesmo nos tempos do genocídio em Ruanda, que aconteceu a guerra entre os Hutus e Tutsis. Percebes, né? Sim. O que acontece é que ali, aqueles eram irmãos de sangue. Mas um senhor que tem poder financeiro, ideológico, veio implantar num grupo a ideia de que o outro irmão está a crescer porque, na verdade, levou o que é do outro. Começou uma guerra nada a ver. E tanta gente morreu. Tanta gente morreu. Por quê? Porque a ideia é reduzir a população em África. A ideia é fazer com que a África se distraia enquanto eles discutem sobre como vão aproveitar-se do país. Engana-se quem São novas pensa... formas de colonização, exato, novas engana-se quem pensa que a escravidão, que o colonialismo, que o plano da Conferência de Berlim terminou com as independências. Não é mentira. Nenhuma, é mentira. É mentira. Tirem isto da aqui. vossa cabeça. O que está a acontecer é que nós, em particular, precisamos entender que ainda estamos a ser escravizados. E eu digo que esta escravidão é pior que a anterior. Porque a anterior, você sabia que o inimigo é este. Eu estou nestas condições e conseguia traçar estratégias para combater o inimigo. Agora você desconhece o seu inimigo. É impossível. É quase impossível lutar com um inimigo que você não conhece. O Sun Tzu, naquela obra Artes de Guerra, vai te dizer isto. É preciso conhecer o inimigo. É preciso você se aproximar do inimigo para compreender o que é que de fato está a acontecer. É muito importante. E se você não sabe, está a lutar com um inimigo invisível, a probabilidade de você perder esta guerra é maior. Porque o inimigo, evidentemente, já te estudou, sabe como você funciona, já colocou os seus homens, estão a te observar, e o que vai acontecer é que no final do dia, você, meu amigo, acaba perdendo a guerra. Moçambique está a perder. Moçambique está a perder, está a viver uma vida aparente. E vou te dizer mais. Pode ser que Moçambique já nem seja dos moçambicanos. Permitam-me. Pode ser que nós estejamos, a viver num país que não nos pertence. Então os donos é que impõem a agenda que eles querem que nós discutamos. Que a opinião pública, evidentemente, discuta. Os donos compraram os órgãos de comunicação social. Os donos compraram praticamente as instituições estatais. Os donos são muitas vezes donos destas ONGs. Eles é que metem dinheiro ali para vir te controlar você. Para vir saber quem é você. Porque você no processo de candidatura também mete teus documentos ali. Então eles investigam com quem você vive, quantos filhos você tem, chamam isso de dependentes e etc. No final do dia você já foi estudado. Eu acho que esta reflexão é uma reflexão que nós precisamos começar a ter. Mano, ok?
aprofundar, porque esta reflexão já existe de uma forma superficial. Eu acho que todo homem que tem um mínimo de educação, que sabe das coisas, não está a ver nenhum bem a ser feito de volta para aqui. Eu, pessoalmente, se formos a ver, analisar os grandes, pequenos projetos, estamos a falar de umas coisas. O projeto da Sasol, por exemplo, mano, que já está aqui em Moçambique há mais de 20 anos. Quanto é que nós estamos a ganhar com aquilo? Peanuts, mano. Amendoins, minhas coisinhas assim. E estão a vir outros, mano. Tá aí, falaste de projeto de rubis. Vemos nossos rubis a serem vendidos em Singapura. Tantos que saíram daqui. Mano, a questão aqui é que Moçambique, África, precisa se recordar dos ideais do Kwame Nkrumah. Enquanto nós não entendermos que só a partir da união é que é possível lutar contra o inimigo, lutar contra o opressor, lutar contra o perseguidor, nós estamos evidentemente entregues. O que tem que acontecer aqui é esta reflexão, é entender que Nkrumah queria exatamente juntar a África, criar os Estados Unidos da África, em que tivéssemos uma única moeda, em que nós é que íamos ditar o preço das coisas que saem daqui para o exterior. Aí você ia ver a América, a Europa a sofrer. Por quê? Porque os recursos, a matéria-prima para eles, sai daqui. E se nós ditássemos os preços do nosso petróleo, do nosso rubi, nós dissessemos, olha, para isto sair daqui, você tem que dar para a África tanto, a África estaria num outro nível. E alguém percebeu que este projeto era bonito. E como infelizmente as pessoas que têm projetos bonitos morrem cedo, porque nós não queremos que projetos bonitos imperem. Houve uma história, que reza a lenda, que houve um jovem africano que produziu um carro que funcionasse a água. Como isto é possível? Não me perguntem. Mas por se perceber que, olha, este gajo vai fazer com que o preço do petróleo, ou propriamente o petróleo, signifique nada. Numa altura em que as pessoas vão começar a comprar água. Mataram o puto. Arrancaram-lhe o projeto. E até hoje não apareceu. Por quê? Porque é exatamente isto. A África começou vários projetos. Mas porque são projetos bonitos. É como se nós tivéssemos a graça, estás a ver, de Deus, para pensar em coisas futuristas, coisas que realmente vão trazer resultados palpáveis. E houvesse um grupo que não gostasse disto. A África é que começou a pensar na medicina, no Egito. A Grécia, que hoje é tido como uma nação que inventou, é mentira. A Grécia veio aprender conosco aqui no Egito. A África é o berço da humanidade. Exato, nós demos aulas. Aqueles senhores, nós lecionamos. Os primeiros docentes da Grécia antiga estão na África. Aqueles gajos, como começaram a perceber que conhecimento é poder e entenderam que a África não sabe usar o conhecimento que tem, eles chegaram lá e tiraram as propriedades, tiraram a citação. É como você fazer um vídeo e dar alguém para editar e a pessoa tirar ali o Chairman Studios. E pôr o nome dele. É plágio. E eles, na verdade, começaram a inventar vários deuses. Por quê? Porque eles tinham conhecimento. E conhecimento é poder. Então eles sentiam-se como uma nação mais poderosa do mundo. Da Terra. Exatamente. Foram, não é? Mas a África poderia ter sido. Está desde a Bíblia isto, mano. Divide and conquer. Exatamente. Foi essa a estratégia. Percebes, dividir né? para conquistar. Exato. E até hoje funciona dessa e maneira. a África poderia ter sido, mas infelizmente nós não sabemos capitalizar. Hoje é muito normal tu veres um Ivandro que está aqui a falar consigo, desempregado, e veres um gajo que na verdade é básico, discute banalidades. Quantos acadêmicos nós temos hoje que estão a discutir memes? Encontram-se para discutir memes. São autênticos memeiros. Quantos acadêmicos? Estamos a falar de pessoas que receberam bolsa de estudo para estudar fora. Porque é esta estratégia que existe
África, Moçambique não deve pensar. Moçambique, eles pensam para Moçambique e lançam só. Enquanto isso, vocês continuam a brincar. Vocês continuam a fazer palhaçadas. Nós, quando pensarmos numa coisa, vamos mandar nossa agenda. Por isso que mandam-nos agendas que nós discutimos, mas no final do dia, estamos a discutir o quê bem aqui? Porque não é nossa coisa. É a coisa dos outros. E nós levamos como se fosse nossa. Discutimos muito a questão da homossexualidade, por exemplo. Até hoje não foi legalizada aquela instituição. Mas discutimos muito, exatamente. Discutimos muito por quê? Porque não, será que é e tal? Mas não é nossa coisa. Nós estamos a emprestar isto. São agendas dos outros. Nós precisamos entender isto também. Ok, respeitar, sim, o princípio da igualdade diz que temos que respeitar, evidentemente, a todos, independentemente do seu sexo, da sua raça, da sua cor, estas questões todas, é verdade. Mas temos que entender que não é uma agenda nossa. Moçambique ainda tinha que estar a discutir a questão da pobreza, que é extrema. Educação. Moçambique tem que discutir a questão da saúde, que é pobre. Moçambique tem que discutir a questão da educação. Os professores até hoje são professores desqualificados e, ao mesmo tempo, estes poucos professores que temos bons não recebem absolutamente nada. Moçambique tinha que estar a discutir as condições das estradas, tinha que estar a discutir o desenvolvimento de infraestruturas, tínhamos que estar a discutir nos dias atuais como é que está a nossa religião. Estas questões todas são questões que tinham que vir à mesa para se debater, mas nós estamos a discutir questões que não são nossas e perdemos tanto tempo a discutir o que não nos pertence, futilidades, memes, palhaçadas, sensacionalismo, que de fato sentar e construir. Há muito tempo existia uma área chamada Areópago, na Grécia. Areópago. Exatamente. Que era um lugar onde os sábios encontravam-se para discutir ciência. A maior parte dos filósofos, Sócrates, toda esta linhagem de filósofos, conheceu-se nesta altura. Era até bonito. Era tipo uma roda de freestyle, em que cada bairro aparecia um gajo tipo, mano, tem um gajo mau em Machaquene. É mau? Não, mas tem um gajo em Boquiço também muito mau. E encontravam-se estes maus de cada zona para discutir ciência, discutir o porquê das coisas, discutir como é que nós, enquanto jovens, porque se não aproveitamos da juventude cheia, com objetividade e imparcialidade. Isso exatamente, que fica claro. Exatamente. Imparcialidade isso. Acima de tudo, mano. Isto aqui, eu vou falar. Hoje, eu não sei, Vagal, eu sinto nas tuas palavras grande dor, muita mágoa, muita... E não só na tua voz, em mim também existe esse sentimento. Quando vejo que, um país lindo que nós temos, rico e tudo isso, que, vemos pessoas que vêm aqui fazendo vídeos dizendo que Moçambique é tudo do bom e do melhor. Mas nós estamos mesmo desfocados, estamos mesmo a ser iludidos com coisinhas aqui, enquanto que o grande já está aí. João é um dos jovens apóstolos mais mencionados até. Na Bíblia. Foi discípulo de Jesus Cristo. Ele escreve em 1 João o seguinte: vai dando instruções a cada classe. Diz para os pais, olha, vocês pais têm que amar as vossas esposas ao ponto de morrer por elas como Cristo morreu pela igreja. Vocês mães devem ser submissas, vocês mulheres têm que ser submissas, ok? E vocês, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vós e vocês já têm estado a vencer o mal. Quem tem o poder e a responsabilidade de se posicionar e lutar para o resgate do país são os jovens. Mas infelizmente descobrimos uma forma de distraí-los. Vamos encher o gás de bebida. Os jovens em Moçambique vão acordar quando nós fecharmos as fábricas de cerveja. Você há de ver greve, de verdade você. Isso que acontece quando o pão, sei lá que chapa, não é nada. A morte das H não é absolutamente nada. Greve em Moçambique vai ser quando vocês fecharem. Ou subir o preço. Até aí é possível, tem uns que vão contribuir, uma grade pelo menos para... Estou a dizer, fechem as fábricas de cerveja, não precisa por muito tempo, uma semana só. Não há estoque de cerveja, vamos lá, nos bottle stores ou alguma coisa assim. Tu vais ver greve. Tu vais ver manifestação verdadeira. É só se recordar de como foi nos tempos da pandemia. Em que era proibido, por exemplo, a abertura... Mano, bottle stores abriam e fechavam com pessoas dentro. Percebes isto? Porque os jovens em Moçambique não conseguem
a maior parte deles viver sem álcool. É uma dependência total, que eles preferem ter álcool e não ter saúde. Preferem ter álcool e não ter educação. Preferem ter álcool que não... E esta questão já é praticamente e serve para medir a natureza do país em que estamos. Amigo, Paulina Chiziane disse, faço aqui a citação. Enquanto jovens, eles tinham os seus desafios, tinham suas responsabilidades, tinham metas por alcançar. E conseguiram alcançar, porque um dos grandes desafios era a descolonização. E conseguiram. Claro que podem ter errado num e no outro aspecto, mas no objetivo geral, conseguiu-se alcançar. A pergunta é, será que os jovens da atualidade conseguiram alcançar os seus objetivos? Será que os jovens da atualidade conseguiram, evidentemente, perceber que há uma série de desafios impostos que precisam começar a discutir para, de certa forma, erradicar? Os jovens não estão aí para discutir isto. E o único maluco que vai à televisão, vai à rádio para falar disto, brada, e nem tem visibilidade. Nem tem. Esquece isto. Porque visibilidade está nos memes. Estão nos memes. Nas fofocas. Está nas fofocas. Visibilidade está em coisas banais que nada nos agregam como país. Você há de perceber que aqui mesmo, se você disser, olha família, amanhã tem uma grande fofoca. As pessoas, irmão, vão estar aqui em massa. É para encontrarmos os vídeos de uma famosa nua. Tanto é que nos dias atuais... E como vai ser disseminado? Quantas nos dias atuais, exato. Nos dias atuais, por conta da globalização, por conta, naturalmente, das tecnologias, tem estado a surgir muitas páginas, okay, que publicam inverdades, notícias enganosas, em nome... Exatamente. Verdade que falaste Sim. aí, mano. Ok? Em nome de números. Hoje em dia fazemos tudo por like. E temos casos de pessoas que perderam a verdadeira noção de saber o que é um jornalismo. Exato. Checar os factos, pelo menos, mano. Acho que nem tem tempo para isso. Não se faz cruzamento de fontes. Nada. Ouvimos uma pessoa e pensamos que fizemos jornalismo. Tá feito. Não queremos sentar, ir praticamente ao campo, entender o que é que de fato está a acontecer, colher alguns depoimentos, entender. Já não se faz isto. Jornalismo agora é você, um computador em casa. Você nem sai para o lado algum. Ali mesmo vai buscar em verdade, junta e lança. É isso que as pessoas fazem nos dias atuais. Eu não sei, sinceramente falando, mas nós estamos a rumar para uma realidade completamente preocupante. Então a Paulina diz que conseguiu vencer. E nós, os jovens, esta é a reflexão que fica. Ok? É basicamente isto. Mas eu fico feliz por termos jovens como tu, Sigaval, que têm um posicionamento firme, que estão livres de expressar os seus ideais, que estão aqui firmes nos seus posicionamentos, mano. Precisamos de mais jovens com este tipo de atitude e seja lá aquilo que for que tu estejas a fazer, que continues, mano. Que, através deste programa, se calhar, possamos receber mais auxílio, mais apoio, que possas ser abraçado por empresas ou entidades, algumas coisas que possam se identificar também com os teus ideais, mano. Isto que tu fazes é muito bom, é muito importante, e que consigas alcançar mais pessoas, que consigas mudar mentes, que consigas tudo aquilo que almejas, Sigaval. Exato. Eu estudei marketing. Tu estudaste muita coisa, meu. Exato. Tu continuas a estudar até hoje. Enquanto cientista da comunicação, marketing é uma das áreas em que eu apostei. Ok. Mas tu vais entender uma coisa. As marcas também não estão preocupadas, muitas vezes, com coisas boas. As marcas estão preocupadas com vender. Com vender. E o que vende nos dias atuais é ditado pelas massas. No sentido de que, quanto mais massas observarem, okay? E isto aqui até discute-se muito nos campos das teorias da comunicação. Ok? É importante nós entendermos que as empresas nos dias atuais não apostam no Ivandro. Não apostam no Ivandro. As empresas nos dias atuais... Talvez por este teu posicionamento de estar a afrontar as coisas. De tudo mas as empresas querem o quê? As empresas, na verdade... Engraxadores. Querem engraxadores, querem, evidentemente... Claro, nós não julgamos as empresas. As empresas, no final do dia, querem produzir. Querem vender. As empresas querem vender.
ok? Mas infelizmente colocou-se uma política, uma ideia de que o que vende é banal, que até as marcas, mano, as publicidades dá muito tempo. Você que trabalha com mídia, você sabe o que eu estou a dizer. As publicidades há muito tempo eram muito bem desenhadas. Tu tinhas um gajo que sentava para desenhar estruturalmente uma publicidade que quando viesse te vender a ideia, salvaguardava os nossos interesses culturais, salvaguardava os nossos interesses morais, salvaguardava os nossos interesses éticos e étnicos também, e etc. As publicidades, vai lá ver aquelas publicidades ainda bem estamos a falar de Vodacom, vamos lá, fica Vodacom lá. Que é um parceiro aqui da casa. Vai lá ver as publicidades da Vodacom. Tudo bom. Tudo. Mano, veja lá a estrutura daquela publicidade. E muitas vezes, quem escreve publicidades são pessoas como eu, poetas. Copywriters. Ok, exato. Poetas, escritores, copywriters. São gajos que sentam e pensam numa ideia de marketing viável. Mas nos dias atuais, porque entendemos que a sociedade tem estado a perder recorrentemente os seus valores, nós vamos para questões banais. Nós vamos desenhar publicidades, às vezes nada a ver, é tipo, qual é a mensagem que nós queremos transmitir com isto? E não há. Ok? Como aquela publicidade, por exemplo, que foi muito vaiada, de uma marca de cerveja, que aparecia ali um corpo de mulher, por exemplo. Sim, aquela da isto? Exatamente. Isto aqui é, na verdade, e você vai perceber que foi muito partilhado. Por quê? Porque obsceno aquilo, né? As massas querem polêmica. As empresas precisam oferecer polêmica às massas para ter visibilidade, para ter aceitação, para ter isto, mas aquilo. Então, falem bem ou falem mal, mas falem. Exatamente, é um jogo que, na verdade, não julgamos, o marketing é isto, mas precisamos começar a refletir um bocado, né? Senão, daqui a pouco, temos pessoas até nuas nas nossas telas, nuas, literalmente nuas, e vamos dizer, não, é bonito. Isso é normal. E é muito normal nos dias atuais. Então, infelizmente, lamentavelmente, eu acho que é preciso usarmos dos poucos jovens que nós temos, que ainda se preocupam em pensar Moçambique, okay? Levar estas pessoas e, de certa forma, conseguir capitalizar, ok? Porque não é para ver como competidor, não é para ver estas pessoas como uma pessoa que está a perseguir, muito pelo contrário, é levar esta pessoa e dizer, mano, eu gostei da sua abordagem, ok? Eu gostei da sua forma de ver, da lógica que você dá as coisas, você tem know-how nisto e naquilo, ok, vou te dar um teste, faz lá alguma coisa assim, pá, ok? E dar oportunidade a estas pessoas para que não morram, porque daqui a pouco, se o Ivandro Sigaval entender que, olha, o que está a fazer não está a trazer nenhum tipo de resultado, porque eu faço pelo bem da sociedade. Um curto número de pessoas, mas continuam a fazer para estas mesmas pessoas. Mas quando eu sentir que estas mesmas pessoas também já têm tendências, ok? A ir para o polêmico, a ir para as fofocas, a ir para aquilo que não é praticamente plausível, eu também vou me cansar. E o problema do cansaço, ou você desiste, ou você se verga a palhaçadas. Então daqui a pouco o Ivandro também, que já está a publicar memes, daqui a pouco também o Ivandro que já está a publicar palhaçadas, daqui a pouco o Ivandro que já nem tem a capacidade de pensar lógica, porque a maior parte dos pensadores, tu vais perceber a história mesmo, se fores calcular a história, por exemplo, do Van Gogh, pintor e filósofo, ficou maluco. E quando estava maluco é que fez as melhores obras. Sim, o próprio também. Nietzsche, né? que mencionaste aqui, ficou louco. Porque chega uma altura em que parece que a sociedade não entende o que você está a querer trazer. Parece que você é o único maluco da história. Que aquilo começa, de certa forma, a te levar à loucura mesmo. Okay? Porque o que você está a fazer sentir para a sociedade nega. A sociedade diz que você é que está errado. Faz-me recordar daquela imagem em que todos estão sujos e começam a apontar para o único limpo que está na água. Todos eles estão contaminados. E o único lúcido que está ali é que está a ser apontado como se estivesse a errar. Por quê, mais velho? Porque infelizmente a sociedade está a normalizar o erro. Está a normalizar a mentira. E daqui a pouco a pessoa que fala a verdade, a pessoa que não quer mentir, a pessoa que será quer... marginalizado. Está a ser afastado. Está a ser, na verdade, segregado.
E esta pessoa, daqui a pouco, por questões de busca de aceitação, vai evidentemente negar-se a si mesmo. Vai negar a sua essência enquanto a profissional. Faz-me lembrar da espiral do silêncio. Eu quero aqui que é uma teoria intervir da para dizer que espero que isso nunca aconteça consigo, meu caro. Que você se mantenha forte e firme, sempre. Que Deus lhe ilumine, que sirva o seu propósito, meu amigo. Você está aqui, e, mano, acredita, Deus, as batalhas mais difíceis dá aos seus melhores soldados. Não é fácil, mas não nos vamos vergar. Isto aqui está claro, mas também devo lhe congratular, tal como está a dizer aqui o Che. Na verdade, cada um de nós tem sua missão aqui na Terra. Ok? Tem que cumprir o seu legado, o seu destino aqui na Terra. E uma coisa que você tem estado a fazer é exatamente isto. Ok? Através de vários projetos. Mano, eu comecei a ouvir falar de si já há muito tempo. As primeiras vezes eu te via nos vídeos, mas já tivemos a oportunidade de voar juntos, provavelmente para Nampula. Numa destas vezes, eu vi-lhe assim, estavas e tal, mas já tivemos a oportunidade de voar juntos. Até estavas com a família, alguma coisa assim. Recordo-me perfeitamente. Eu ia para Nampula, não sei onde ias, né? Mas eu ia para Nampula. E a questão aqui é que tens estado a fazer muito pela cultura em Moçambique. E muitas vezes off the record, por detrás das câmeras. Mas esta imagem do Che é uma imagem que Moçambique reconhece. É uma imagem que nós precisamos, evidentemente, aplaudir. Porque para a missão e a responsabilidade que você tem estado a fazer um trabalho incrível. E isto aqui também é uma oportunidade que eu tenho para lhe dizer, para lhe fazer chegar esta informação. Temos que continuar. Ok? Não nos vergamos. Verdade é que é preciso que uns se sacrifiquem a favor dos outros. Mas vai sempre ter há sempre um remanescente. Depois de toda a sociedade perder-se, vai aparecer sempre um que não vai se vergar. Que vai evidentemente querer resgatar os seus valores. Deve ser por isso que a África até agora tem, de certa forma, algumas nações que ainda salvaguardam os seus interesses culturais, salvaguardam os seus patrimónios, salvaguardam, evidentemente, os seus interesses morais. Por quê? Porque apesar de terem perseguido a África, apesar de terem morto muitas pessoas na África, tem sempre um que vai dizer, olha, eu me recordo do que os nossos ancestrais diziam. E é este o legado que nós precisamos continuar. Continuar, independente das circunstâncias. Porque é grande o nosso galardão, está na Bíblia. É basicamente isso. Ladies and gentlemen, apostem nesse jovem, meus. Organizações, ONGs, empresas, instituições. Está aqui um cara top. Diversas habilidades, man. Tem claramente as suas posições, mas é um ótimo profissional, meu. É um ótimo profissional, é gente boa, íntegro, deu para perceber aqui. Apostem nele, man. Projetos, ajudem ele a fazer ele a voar com os projetos dele. É do bem. É do bem, acreditem que é do bem. Exato. Não, com certeza. Agora, muito obrigado. Ok, eu estou disponível. Calma, quanto tempo estamos aí de conversa, meu? 1h20. Não, eu ainda quero perceber mais algumas coisinhas. Consigo, não, eu estou livre. Não, pode ir fazendo as perguntas, não tem problemas. Não tenho assim grandes ideias, mas eu quero que tu declames um poema, por favor. Boa, manda lá vir sei lá, se improviso, alguma coisa. Eu acompanhei alguns ali há bocado no YouTube, mas quero sentir nas tuas palavras aqui esta vibração, esta energia aqui. Quero que um público preste atenção. Força aí, mano. Olha, como poeta também devo dizer, se calhar fiquei aqui como ativista social e acabei não falando muito desta componente poética. Exatamente. Mas olha, o Ivandro Sigaval já levou muitos prêmios nacionais e internacionais em nome da literatura e da poesia no país. Uau, okay? Parabéns. Devo dizer que o mais recente prêmio que nós ganhamos foi através do Festival Internacional de Poesia e Performance, que aconteceu em Angola e juntou cerca de 4, se não 5 países. Estávamos com Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, etc. Estávamos lá, que era praticamente um slam, uma batalha de poesia dos países falantes de língua portuguesa. Uau, Moçambique estava representado pelo Ivandro Sigaval e conseguimos levar o prêmio do primeiro lugar para Moçambique.
ok? Significa que a poesia moçambicana já tem estado a ganhar algum tipo de notoriedade, de aceitação, ok? A prova mais do que contundente disto é que nós somos recentes em matéria de slam. Slam significa batalha. Batalha, mas poetry slam significa batalha de poesia. Então, é o que nós fazemos. Nós, na verdade, levamos a perspectiva da poesia convencional e tradicional e trazemos para uma componente mais slam, que é spoken word. Okay? Não é necessariamente poesia como tal, mas é um espaço em que você tem para dizer o que você pensa. Palavra falada. Palavra falada, palavra dita. E em Moçambique nós estávamos muito atrasados. Nós começamos praticamente em 2018 com o slam. E quem começa a pensar na ideia do slam para Moçambique, tirando as noites tradicionais de poesia que nós já tínhamos com o mais velho Félix Capela, okay, que é um jovem da zona norte do país que vem aqui e destaca-se através deste projeto das noites de poesia que acontecia no Iquima. Centro Cultural Alemão, né? Exatamente. Acontecia lá, mas depois começou a acontecer em vários outros pontos, no Centro Cultural. Um abraço aí, Félix, man. Sim, várias atividades foram acontecendo. O Félix Capela começa, evidentemente, a trazer a questão de noites de poesia, em que os poetas, os artistas, mas também os músicos encontravam-se para dizer alguma coisa. E era muito fixe, porque, infelizmente, os shows que nós tínhamos aqui eram de música, okay? Era mais teatro, não tínhamos, evidentemente, poesia, porque também o conceito que nós tínhamos de poesia era muito cansativo. Boring, exatamente. Yeah. Então, a cena de apresentar poesia com guitarra já começou a trazer uma dinâmica diferente. Já começou a trazer uma performance completamente diferente e apreciável. Moçambique começa, evidentemente, a apostar nisto, até que nós descobrimos o spoken word. O spoken word já tinha começado nos Estados Unidos há muito tempo com um senhor chamado Mark Smith, que, na verdade, percebeu que a maior parte das vezes a poesia estava mais para elites. A poesia estava mais para as pessoas que compreendem um bocado mais da língua portuguesa, tem algum tipo de habilidade. A percepção comum é essa. Exato. Tem umas palavras na poesia de Maltacota Craveirinha que você tinha que ler mesmo, estudar. Exatamente, você não encontrava de qualquer maneira. Então, como é possível traduzir isto que é para as elites e levar para as massas? É aqui onde Mark Smith já inventa o spoken, porque ele começou a contar do seu dia a dia, a falar das coisas que aconteciam na sua comunidade, isto através da poesia. E fazia isto só através do microfone. Não tinha guitarra, não tinha piano, não tinha nenhum tipo de... Porque os poetas pensavam que para ser poeta tinha que se pintar àquela altura, né? Fazer uma caracterização e etc. Ele disse não. Aqui a questão é estar num espaço, ter um microfone e, evidentemente, dizer o que penso. Foi a partir desta altura em que Mark Smith começa já a ser assistido por massas. E começam a nascer slams, poetry slams, que são batalhas de poesia. Porque o slam existe até no basquetebol, mas o poetry slam, que é batalha de poesia, começa a acontecer neste formato. E o que acontece aqui é que estas comunidades foram crescendo para as massas. E você já começa a perceber que as massas discutem e falam muito daquilo que vivem. Ok? É acesso à escola, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a isto, mas aquilo, o desrespeito pelas mulheres, etc. E estas massas já começam a proliferar e os slams têm estas características. Tu vais para Angola, tu vais perceber que há um tema que mais vinca, mas é muito em função do que Angola vive, politicamente, culturalmente, socialmente. Tu vais para o Brasil, tu vais ver que os brasileiros falam um bocado mais de racismo, porque ainda é uma realidade ali assim e tal. Falam muito vamos lá. A cena do assédio sexual, porque acontece também, de certa forma, com algum tipo de frequência. Mas vês para Moçambique. Moçambique, os problemas também são gritantes. Okay? Então, nós também temos uma tonalidade, uma dinâmica diferente em função do que mais nos preocupa a nível da sociedade moçambicana. Então, isto é, na verdade, o que faz o slam. Há regras no slam, não podes usar, evidentemente, instrumentos musicais, não pode ser acompanhado por música, não pode, de certa forma, dizer poemas que não sejam da sua autoria, que incitem, na verdade, isto aí, na verdade, é uma forma de incitar o escritor a pensar, a sair fora da caixa, a trazer... A ser original. Exatamente, a ser original, né? Então, tem que ser poemas de autoria, mas também tem um limite, para não ires ali falar muito tempo. Tem 3 minutos. Então, tens de falar poemas de até 3 minutos. Por debaixo de um jurado, esta aqui é a particularidade mais gritante do slam.
O jurado não é um jurado afinado e conhecedor da matéria. O jurado é um jurado que faz, evidentemente, a sua avaliação em função do feeling, do sentimento que ele teve naquele momento. Então, escolhe-se um jurado aleatório, em função da pessoa que está ali a assistir. Você. Okay? E vocês vão dando notas em função da qualidade do texto, em função da qualidade da performance e tal, mas também muito em função do que você sentiu quando o texto foi apresentado. Né? Então, estas aqui são as regras do slam. Aqui em Moçambique começamos com Mos Slam, que é Batalha de Poesia Falada, e quem começou com este projeto é de fato o Hamilton Chambela. O Hamilton Chambela já começa a ter visões um bocado mais aproximadas aos Estados Unidos, a Brasil, começou a contactar os niggas do Brasil, queremos trazer isto para Moçambique, tanto é que conseguiu nos levar à França. Moçambique participa todos os anos do Mundial de Poesia Falada na França. Quer dizer, é tradição. Todos os anos nós temos um moçambicano, excepto o ano da pandemia, aquela época de 2020, 2021, mas todos os anos nós temos. E para a sorte, ou para a bênção, o poeta que devia participar na altura da pandemia era o Ivandro. Eu, evidentemente, venci a segunda edição do Mos Slam. A primeira edição aconteceu em 2018 e a vencedora foi uma jovem que agora está baseada no Brasil através destas oportunidades, ok? Eu estou aberto a oportunidades, ok? E para mim é um prazer enorme. A Lúcia Tita conseguiu, evidentemente, ganhar uma bolsa e está baseada no Brasil. Está a estudar e etc. Mas a segunda edição do Mos Slam, eu não sabia, mas velho, o que era este slam? Eu fazia poesia. Só que eu inventei um gênero diferente, que era rap poema. É uma fusão, ok, dos skills que eu já tinha no rap, consegui trazer para a poesia. Porque eu me converti. E eu não queria trazer rap mesmo, seco e tal, porque depois... Converteste para poeta? Converti-me para o cristianismo. Okay. Quando me converto para o cristianismo, a ideia central é, não quero escandalizar, ok, os meus irmãos. Porque rap... tu sabes que é visto como marginal, ok? Exatamente, né? Exato. É pela forma como foi vendido o rap, né? O movimento. Mas a ideia central é que eu não queria escandalizar, mas queria continuar a fazer. Então o que é que eu faço? Eu invento uma forma em que reduz os BPMs e ao mesmo tempo apresentas como, evidentemente, poesia. Chama-se rap poema. É um gênero inventado por mim, que é uma fusão destes recursos que vais encontrar no rap para a poesia. E encaixa-se perfeitamente. Por quê? Porque poesia, na verdade, é rap. Só que é um rap com ritmo. Yeah. Ok? Mas eu consegui trazer dentro da minha poesia duplos sentidos, trocadilhos, consegui trazer também, de certa forma, algum tipo de skills, tipo rompimento e tal, whatever. Mano, e esta é a novidade. Manda lá. Eu vou apresentar um texto, chama-se... Já fiquei ansioso sobre ouvir isso tudo. Sim, este texto eu escrevi para as mulheres e queria dedicar a estas mesmas mulheres no âmbito desta luta. Ok, vamos lá imaginar que teu episódio irá para o ar na véspera de 7 de abril. Ou mesmo 8 de março, que já não vem para eles, mas abril, exatamente. Então o que acontece é... eu não conheço criança alguma que não tenha passado fome. Algumas têm fome de pais ausentes, as outras têm a presença dos pais substituída por presentes, e tem umas como eu que têm fome de tudo. Fome de terem nascido esfomeadas, de terem sido sustentadas pela insustentabilidade dos restos que se lhes cai à mesa. Mas as que têm fome de raiva, rangem os dentes por alguma parte delas que lhes for assaltada ou ser violada. Cheia, quando me quiserem falar de sustentabilidade, recordem-se que esta justa aposta palavra tem sílabas que muito me lembram o sustento. E não é apenas de comida que eu me alimento, mas do ódio pela forma que me olhas a cada momento em que o meu corpo de criança, por conta da puberdade, se verifica um aumento. E que verdade seja dita, tio, não é apenas neste evento em que me causaste constrangimento. É que era suposto eu olhar-te como um pai, não alguém que obrigatoriamente me quer tocar sem consentimento. Já agora não lhe permito tal atrevimento. E olha que depois deste breve despender de palavras, denunciar-te será o meu próximo argumento. Cheia, quando me quiserem falar de sustentabilidade, recordem-se das habilidades que a mulher também tem nesta sociedade. Falem sim da igualdade, mas não se esqueçam que a minha escolha é cuidado. É que até podemos ter as mesmas oportunidades, mas chefe, convenhamos, no salário, por que toda esta desproporcionalidade?
Tchê, eu queria continuar a falar de idade, mas deixa-me mudar de rima. A licenciada fui eu, mas pelo certificado de bundas e seios avultados contrataram a minha prima. Hoje em dia, dinheiro para pagar a faculdade, aliás, propina, tu encontras em qualquer esquina. É só abandonar o estágio, dedicar-se um pouco mais ao ginásio e conhecer de cor na internet como se baixa uma calcinha. É por isso que eu já não sou criança. Tchê, porque das vezes que tentei obrigar-me a rebolar com sensualidade ao som do amapiano, disseram que eu tinha um corpo de guitarra e que era crime, caso eu não permitisse que me tocasse aquele mano. Contaram também que a repercussão de não ter roupas curtas é grave e que alguém me bateria, caso eu não tivesse carga suficiente para agradar de forma aguda esta maldita sociedade de dano. Carga suficiente para agradar de forma aguda esta maldita sociedade de dano. Carga suficiente para agradar de forma aguda esta maldita sociedade de dano. Cheia, que se grave a gravidade de me haverem dito que a virgindade é coisa de quem nunca brincou de mamar com papá. Que bem antes de eu ter terminado de comer a papa, fui comida pelo papá. E mamá, sob seu olhar impávido, a sua filha morria apressadamente por preços enquanto vivias com apreço da vovó. No ano em que eu tentei ser criança, as telenovelas me disseram que era chique ver essa mesma criança continuar a namorar. Que nos desenhos animados ver cenas de beijos é coisa que a sociedade já deve começar a aceitar. E eu aceito. Aceito que a escolha que fizeram foi a melhor forma para começar a errar. Acertos. Acertos que precisamos já começar a acertar. A terminar. Naquele mesmo ano, era como se ler livros fosse coisa de gente ultrapassada. É que a tão dita sociedade ultra avançada se avançava numa multidão repleta do nada. Tinha crianças maquilhadas em maquilhagens maquiavélicas, pintavam as unhas para ver se naquele verniz algum adulto se atrapalhava. E atrapalhados adultos é que voltavam a ser feitos de criança. E nada mais fazia sentido naquele ano. Era como se as crianças fossem adultas e os adultos fossem crianças que por ano reduziam os anos. É por isso que eu sou anticriança. E este poema chama-se Anticriança. Muito obrigado. Yeah. Levantou o people. Sigaval. Yeah. Muita honra mesmo. Foi para mim poder partilhar um bocado aqui do seu precioso tempo, ter colhido de si, ter aprendido de si, ter absorvido essa sua energia. Muito obrigado. Foi para mim um aprendizado muito grande. Estimo bastante, mais uma vez digo que admiro o seu posicionamento mesmo. Admiro bastante a forma como o senhor, como você perspectiva, como você visiona as coisas, mano. Você é um homem do bem, você quer o bem, e eu acho que só o bem vai te acontecer, meu. Eu acho que, existe. Se ainda não viste os benefícios, é porque ainda tens que fazer alguns sacrifícios, mano. Não perca essa força, meu. Mantenha-te firme nesse caminho. Como aquilo que eu já disse antes. As melhores batalhas estão reservadas para os melhores soldados. Yeah. E ainda digo mais, há uma outra falácia que diz que no fim tudo fica bem. Exato. Se ainda não está bem é porque não é o fim. Com certeza. Hã? Com certeza. Exato. Não, mas, muito obrigado. Obrigado, mais velho, pela oportunidade, pelo privilégio. Dizer que é um prazer enorme. Eu já esperava bastante por um convite desta natureza, até porque nutro total respeito para com o seu trabalho e devo congratulá-lo uma vez mais a si e toda a equipe por aquilo que tem estado a fazer em nome, evidentemente, de um bem-estar moçambicano. Para mim é um prazer e espero que não nos faltem oportunidades de pensar em projetos, pensar em alguma coisa nova para o povo moçambicano, mas é uma grande honra merecer esta atenção dos muito maus no que fazem e quiçá Deus venha nos permitir mais possibilidades. Eu, em particular, costumo sempre fechar um momento destas entrevistas e tal com um texto e espero que depois de terminares eu faça mesmo o texto para encerrar. Aproveitando a oportunidade de Sigaval, eu, quando lhe convidei, os convidados que eu trago são convidados que eu escolho a dedo. Exato. São pessoas também pelos quais eu nutro alguma simpatia ou tenho alguma curiosidade. Exato. E Deus tem me abençoado.
tenho tido boas experiências com as pessoas que têm estado aqui comigo, que têm prestigiado também, que considerado que vale a pena estar aqui. E já acredita que já houveram pessoas que eu convidei que não pensei que pudessem aceitar, mas pronto, ficaram. Sinto-me feliz com isso, acredito que o nosso trabalho esteja a impactar mesmo algumas vidas e que talvez estejam fazendo mesmo que as pessoas mudem um pouco de mentalidade, que procurem trazer aquilo que as pessoas têm de bom e do melhor para apresentar. Maldade já chega, mano, já há muita maldade, muita coisa a acontecer. Quero me distanciar disso. Quero lhe dizer aqui que as nossas portas também estão abertas para si, Sr. Cigaval. Acreditamos muito no seu potencial. Se o senhor tiver algum projeto que acha que nós podemos contribuir para que ele se materialize, será uma honra para nós podermos prestar assim esse serviço de braços abertos. Queremos que o senhor cresça e queremos crescer juntamente consigo, Sr. Senhor. Eu visualizo, eu tenho uma imagem que eu tenho de si, que não num futuro muito distante, o Senhor estará a servir verdadeiramente o seu propósito. Muito obrigado. Amém. Eu tenho e desejo isso para si. Muito obrigado. Gratidão. Passo a palavra novamente. Muito obrigado. Eu acho que depois do podcast nós vamos sentar. Eu sou muito assim, eu sou muito de pensar. Eu já pensei num projeto. Depois do podcast estou a gravar logo. Estamos a gravar um videoclipe aqui. Então, já a artista já chegou, já está ali, já está à espera. Mas não vai nós demorar. O senhor já vai sentar aqui, vai certeza. ficar, sinta-se à vontade. Já conhece o caminho do estúdio. Não tem problemas. Olha, eu vou dizer um texto. Diga. Chama-se Independência, que é uma reflexão um bocado profunda com relação à ideia de independência que nós temos. E eu queria convidar o povo moçambicano. Queria me despedir também através deste texto, que é uma reflexão profunda. Porque muitas vezes pensamos estar independentes, mas na verdade não estamos. Muitas vezes pensamos não estar enquanto estamos. Então vamos, evidentemente, refletir um bocado a respeito disso, que é geralmente o texto de despedida. E diz assim: disseram-nos que somos independentes, mas até agora dependemos de tudo. Só que é assim, até para o tudo ser tudo, estudos apontam que precisa do nada, contudo, do nada percebemos que tão dito Moçambique independente não é este. É um outro que se difere daquilo que leste ou oeste. Que o centro das vossas atenções afirmam estar no sul, de onde vieste, vosso lado capital. Deve ser por isso que no norte dão cabo os capitalistas. Prometeram-nos uma independência dos livros. E eu me livro de cada uma destas páginas para ver se algum dia realizo o sonho de tornar-me papel. E não mais ter papel para o vosso teatro. Dos 10, 4 deles são independentes, mas eu não. Mamã mentiram a mente dos seus filhos que Moçambique era independente. Independentemente do efeito que tal mensagem te traria. Jogaram a escuridão entre as sombras da sua luz, mamã. Logo depois de me haveres dado a luz nesta candeia de leito, de onde tanto se deleita o leite maternal, para onde me deleito. Disseram que a hora baixa já é nossa, mamã. Mas por que será que eu consigo vê-la sem energia? Tens razão, mamã. Perdeste na esperança de ver o sonho dos seus filhos se realizar. E hoje, com os cabelos brancos, mamã, o sonho dos seus filhos pretos não estão realizados. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já tendes vencido o maligno, diz a Bíblia, tchê. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já tendes vencido o maligno. Não nos venham dizer que é nos jovens em que está a força e que querem ver-nos a dar gás neste lume que muito falta lenha para produzir carvão. Cá é vão tentar sobre os olhos de craveirinha arder com a força da nossa combustão, porque Moçambique, tchê, amém. É Moçambique, patrão é patrão. E papá, imagino que você seja meu pai, tchê. Papai, Moçambique também é ladrão, mas você não. Você é só um pobre dependente do pão de cada dia que não te foi dado naquele dia que se chama hoje. Você não roubou, papá. Você só foi preso porque permitiu que eles roubassem de ti. Dos seus impostos como condição para permanecer no seu posto. E posto isto, papá, você morreu segurando a bandeira do seu país. Papá, nos disseram que somos independentes. Mas até agora, dependemos de tudo.
Ladies and gentlemen, palavras para quê? Espero que tenham gostado. Assistam o nosso canal, subscrevam, comentem, partilhem. Críticas construtivas é o que nós precisamos. Façam o bem, meu. Façam o bem sem ver a quem. É isso que nós precisamos. People, muita dor nas palavras deste homem, meu irmão. Sinto, as palavras dele são as minhas. Faço das palavras dele a minha dor. Identifico-me na totalidade. O poder está nas nossas mãos, people. Vamos fazer a diferença. Vamos ser melhores seres humanos para podermos ter um melhor país. Até breve. Tá.